Nós vamos dar início agora ao nosso momento musical e daqui a pouco retornamos. Ser limpo, ser justo e pobre.
eu sei que nada sei. Só sei das trevas onde andei. Somente em Ti, Senhor, agora eu sei quem sou. Somente em Ti, Senhor, eu sei por onde vou. Desde o princípio eu sei que Tu és mentor, tutor, modelo e guia, farol a me guiar em cada encarnação. Perdão, renovação no coração dos meus dias. Recito o Salmo 23, me fortaleço em Ti. O livro dos Espíritos é sol dentro de mim. Emmanuel, Deus conosco, livro aberto a me abrir. Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Na adversidade eu já não murmuro mais. Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz. E pra não mais ceder ao homem velho carnal, conceda-me refúgio em Ti, Senhor, das tentações do mal. Contigo o fardo é leve, em Ti suave é o jugo. Porém sem Ti, Senhor, todo o Pai Nosso é breve. Porém sem Ti, Senhor, o breu em mim se atreve. Em Ti caio e levanto, em Ti é luz meu pranto. Porém sem Ti, Senhor, todo o mal é para sempre. Porém sem Ti, Senhor, o que será da gente? Recito o Salmo 23, me fortaleço em Ti. O livro dos Espíritos é sol dentro de mim. Emmanuel, Deus conosco, livro aberto a me abrir. Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Na adversidade eu já não murmuro mais. Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz. E pra não mais ceder ao homem velho carnal, conceda-me refúgio em Ti, Senhor, das tentações do mal. Foi preciso entendimento, mesas girando e bom senso. Recito o Salmo 23, me fortaleço em Ti. O livro dos Espíritos é sol dentro de mim. Emmanuel, Deus conosco, livro aberto a me abrir. Enfim, olhos de ver, ouvidos de ouvir. Na adversidade eu já não murmuro mais. Enfrento as duras provas, vou forjando a minha paz. E pra não mais ceder ao homem velho carnal, conceda-me refúgio em Ti, Senhor, das tentações do mal. Das tentações do mal. Conceda-me refúgio em Ti, Senhor, das tentações do mal. Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nessa casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, leitura e a água da fé, religar e religuei. A casa quando é santa
Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar. Atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitos e muitos passes, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa quando é santa é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh, Santa Casa Santa. Bom dia a todos. Os que estão presentes aqui na casa física, os que estão nas redes sociais, Facebook, YouTube, Instagram. Nós vamos começar a leitura de hoje do livro Pão Nosso, capítulo 69, tem o título Hoje. Antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 13. O conselho da exortação recíproca diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento pelas nossas possibilidades no dia que passa. Acreditam muitos que para aconselharem os irmãos necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se contida somente de palavras, deixa invariável vazio após sua passagem, qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma
se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, que cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstra o bem sinceramente, está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca, somente por intermédio desse constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e satisfação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Então vamos orar, meus irmãos. Agradecemos a Deus, nosso Pai, por mais este momento aqui na casa de Leôncio, onde paramos para estudar os ensinamentos trazidos pelo Cristo Jesus, que esteve aqui na terra conosco e continua trabalhando e ajudando o nosso planeta Terra. Pedimos também a Deus, nosso Pai, que nós possamos ficar bem, estar bem, e que essa leitura de hoje possa realmente refletir em nossas mentes e em nossos corações. Pedimos pelo nosso irmão, Rafael Siqueira, da CEF, que vai nos trazer os estudos de hoje, que ele possa ser abençoado pelo seu benfeitor espiritual, pelo seu anjo guardião e também pelo benfeitor espiritual aqui da Casa de Leôncio. Agradecemos por tudo, hoje, agora e sempre. Muita paz em nossos corações, graças a Deus. Eu peço a todos que verifiquem os celulares para que tenhamos a certeza que os mesmos estão desligados, e eu passo a palavra ao nosso irmão Rafael Siqueira. Bom dia. Bom dia. Eu acho que não pegou o microfone aqui, não. Eu baixei o volume. Você baixou o volume? Agora sim. Vamos fazer uma reprise. Bom dia. Bom dia. Eita, que reprise boa, gente. Que vibração positiva. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Sempre que eu venho nessa casa, eu fico muito feliz. É um domingo de muita satisfação para mim, poder abraçar vocês, poder rever a cada um de vocês, ainda mais num mês de festa, em que eu tenho a oportunidade de parabenizar a cada um pelos empenhos, pelos trabalhos, pela participação nas tarefas. Eu rogo então a Jesus, esse amigo maior, esse cuidador das nossas vidas, que possa estar conosco na manhã de hoje, aos nossos benfeitores espirituais, que já estão aqui desde mais cedo, que possam nos envolver em vibrações de saúde, de alegria e, sobretudo, de muita paz. Sei que o nosso André Trigueiro vai estar aqui às 4 da tarde, então renovo o convite para que estejamos juntos, prestigiando o amigo que vem falar conosco. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Essas são anotações do apóstolo João, que traduz a fala de Jesus ali no seu capítulo 8. E eu quis iniciar a nossa fala com essa citação joanina, porque falar de religião na contemporaneidade é voltar-se a Jesus. Não pretender que o mundo inteiro seja cristão, mas pretender que nós possamos fazer esse exercício de entendimento de que as propostas deixadas por Jesus hão de ser uma tônica para a nossa vivência. O amor deixado por Jesus, o perdão legado por Jesus, mas, sobretudo, a vivência e a tolerância num mundo onde exista paz. Viver a religião na contemporaneidade é deixar de brigar uns com os outros, querendo saber qual religião é melhor, qual aquela é dos escolhidos e qual aquela que será dos réprobos ou dos excluídos. A religião na contemporaneidade é aquela que nos ensinar a amar mais, a sermos pessoas melhores, a vivermos em paz uns com os outros e oferecermos sempre a proposta do perdão. Eu confesso para vocês que eu tinha uma palestra pronta, mas nós convivemos com as inspirações que chegam na nossa cabeça. E eu tive a delicadeza de falar com a Magali antes. Magali, posso trocar? Ela falou, pode, você está em casa. São poucos os lugares que a gente está tão em casa quanto aqui no Leôncio de Albuquerque. Nós vamos falar de religião na contemporaneidade, mas sob um prisma diferente. Porque quando ligamos a televisão e vemos bombas, vemos invasões, crianças desencarnando, mulheres, hospitais recebendo bombas de todos os lados, nos entristece. Mas nós nos lembramos de Jesus. Porque a mensagem de Jesus é uma mensagem necessária para os dias atuais. A mensagem do amor é uma mensagem contrária à guerra. É uma mensagem que nos propõe a viver em paz, a não ter um lado, a não ser o lado do amor. Então, numa guerra, todos nós saímos perdendo. Numa guerra, quem sai ganhando é aquele que não entra em guerra. E se nós já entramos numa guerra, o que sai ganhando é aquele que termina a guerra, porque alguém vai precisar parar. E a história que eu vou começar com vocês, ela narra de 2000 anos atrás, quando existia um homem, um patriarca de judeus, de cristãos e de muçulmanos, chamado Abraão, em árabe, Ibrahim, e ele recebeu um mandado de Jeová, conforme era entendido o Deus na sua feição judaica. E Jeová disse a Abraão, Les Lehá, movimente-se pelo mundo, porque a sua geração será contada tal qual as estrelas do céu, ou tal qual os grãos de areia do chão. Eu hei de deixar a você uma terra prometida. E Abraão sai de Ur, na Caldeia, onde hoje se localiza a Mesopotâmia, e vai singrando até as terras de Canaã, onde se fixa e constitui a sua família. Ele desposa uma mulher chamada Sara. Em verdade, a mulher chamava Sarai, mas depois o seu nome passou a ser Sara. Mas eles não conseguiam ter filhos. E como Abraão já estava ficando mais velho, era costume daquela época os homens, as famílias terem servos ou terem escravos. A família de Abraão tinha uma escrava chamada Agar. E Sara, sabendo que Abraão não podia ter filhos, consente que Abraão tenha relações com a escrava, com a serva de nome Agar, para que Abraão tivesse uma descendência. E o filho de Abraão com Agar ganha o nome de Ismael. Sim, gente, o mesmo Ismael que pelas narrativas de Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, é o anjo tutelar do Brasil. É o primeiro filho de Abraão com a escrava Agar. Mas depois o anjo do Senhor permite a Sara, já mais velha, que tivesse um filho. Narra-se que Abraão, quando teve o filho com a sua esposa legítima Sara, ele tinha 100 anos. Nasce então Isaque. E a esposa agora, que tinha um filho legítimo,
Eu não quero uma escrava dentro da minha casa com um filho bastardo. Expulsam a escrava com aquele filho. E por onde passam Agar e Ismael, vão nascendo povos. E narram as tradições históricas que eles vão caminhando pela península da Arábia. Aqueles que descendem de Ismael são árabes. Que no século VII, já depois da era cristã, dentre os árabes, nasce na cidade de Meca um comerciante chamado Mohammed, que aqui no Brasil nós conhecemos por Maomé. E Maomé é um homem inculto, que não deixou nenhum livro escrito. Ele defronta-se certa vez com um anjo. Olha a curiosidade, gente. O anjo Gabriel. Gabriel foi aquele anjo que chegou a Míriam, a mãe de Jesus, e disse a ela: felicita-te, mulher, Ave Maria, pois que do teu ventre nascerá um menino, e esse menino tu chamarás Yeshua, Jesus. E esse menino há de ser a luz do mundo, a salvação de todos. Esse mesmo anjo Gabriel, no século VII, fala a Mohammed: um só é Deus, Alá, e você há de ser o profeta. E Gabriel canta, porque o Corão ou Alcorão é cantado. E posteriormente esses versos, que inicialmente passavam de orelha a orelha, porque era uma tradição oral, eles são escritos já na época do califado, que são posteriores ao profeta Mohammed, e se tornam um livro chamado Alcorão. Mas vamos voltar na história, porque nós falamos de Ismael, que gera os árabes que no século VII, já depois de Jesus, são os muçulmanos, que cultuam a religião Islã, que quer dizer submissão a Alá, daí o islamismo. Mas Abraão teve um segundo filho, que o nome dele era Isaque. E para as tradições da Torá, a Torá, o livro sagrado dos judeus, o primeiro filho de Abraão é um filho que não merece qualquer crédito. Mas um pai, quando tem um filho, esse filho merece descrédito? Pensemos bem. Se nós hoje temos 2 filhos, nós amamos a um e deixamos de amar o outro? Nós expulsamos a um e passamos a privilegiar somente o outro? É assim que nós fazemos? É assim que Deus faz? Para a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio, o único filho e o filho da promissão para os judeus é Isaque. Porque de Isaque nasce Jacó. De Jacó nascem 12 filhos, porque são contados apenas os filhos homens. Ele tem também filha mulher, uma delas é conhecida, chamada Diná. Dentre esses 12 filhos homens de Jacó, que correspondem às 12 tribos de Israel, uma dessas tribos que ficava ao sul, ganhou o nome de Judá. Daí nós conhecemos o povo de Israel como os judeus. E dos judeus nasce Davi, que nasce Salomão. E de Salomão nós chegamos a José. E de José, da união com Míriam ou Maria, nasce Jesus. Então, Abraão é o patriarca da religião islâmica, da religião judaica, da religião cristã. Estão me compreendendo até agora? Ismael e Isaque são irmãos. Quando nós vemos hoje um conflito no Oriente Médio entre palestinos, que são árabes, filhos de Ismael, descendentes de Abraão, com os judeus, que são filhos de Isaque, também filhos de Abraão, eu quero dizer para vocês que nós estamos falando de um conflito fratricida, porque é um conflito entre 2 irmãos. Conseguem me compreender? Num conflito entre 2 irmãos, quem é que tem razão? Aquele que amar mais, aquele que perdoar um ao outro, aquele que entender que uma terra de promissão não pode ser apenas para um, tem que ser para todos.
que a convivência deve ser pacífica, deve ser respeitosa, que não adianta eu ser uma raça eleita e existir uma outra proscrita, porque se nós remontarmos à origem, nós estamos falando de dois irmãos. Primeiro conceito que eu quero trazer para vocês na manhã de hoje, a contemporaneidade da religião é nós entendermos que nós somos irmãos uns dos outros. O que isso quer dizer? Eu sou irmão dos judeus, mesmo eu sendo espírita, mas eu sou irmão dos muçulmanos. Ah, Rafael, mas eu sou irmão de terroristas. Mas Deus não é pai de todos? Primeira coisa que nós temos que desmistificar, nem todo mundo que é árabe é terrorista. Eu estive na Terra Santa em 2016 e convivi harmonicamente com judeus. E eu os cumprimentava Shalom, que quer dizer paz. E eles me respondiam Shalom. Eu estive no Muro Ocidental, para eles é Muro Ocidental, tá, gente? Nós conhecemos como Muro das Lamentações, mas eles não gostam, que chamam o muro dele de Muro das Lamentações, que para eles é uma parte do templo que restou. E orei como um judeu orava. Mas também estive com mulheres islâmicas. E as cumprimentava dizendo Salam aleikum, Salam aleikum, que quer dizer a paz esteja convosco. E elas me respondiam Maleikum el salam, também a paz esteja com vocês. Nós precisamos entender que nós somos irmãos de judeus, somos irmãos de palestinos. Há pessoas de índole má? Há pessoas que ainda praticam o terror? Sim. Essas pessoas precisam ser responsabilizadas e julgadas pelos tribunais internacionais. Tal como nós julgamos no Brasil aqueles que cometem crimes. Mas eu não devo desejar o mal de ninguém, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Eu não devo querer a morte de ninguém, porque não foi isso que Jesus nos ensinou. Até aqui tudo bem, gente? Pensar que todo árabe é terrorista seria pensar que todo brasileiro faz parte de uma facção criminosa. Nós somos criminosos, gente? Nós estamos tentando viver em paz. Nós devemos alargar o nosso olhar de doçura para com relação às pessoas. Nós não vamos passar a mão na cabeça daquele que errou. Para isso existem os processos, os juízes, os tribunais, existe a justiça de Deus. Eu não posso fazer justiça com as próprias mãos. Imagine se alguém hoje entra na minha casa, mata a minha esposa, e eu vou lá, mato a esposa, e mais mato a outra pessoa. Onde que vai parar tudo isso? Não seria a aplicação da lei de Talião, de 1800 anos atrás, em 2023? Quando o Evangelho de Jesus nos recomenda, em Mateus capítulo 5, versículos, às vezes eu preciso pensar um pouquinho, 39, 41 e 42. Aquele que te bater numa face, oferece a outra. Aquele que te pedir a túnica, a roupa interna, oferece a capa, a roupa externa. Aquele que te convidar a andar 1000 passos, anda 2000 passos. Eu vi um documentário da BBC, eu não sei se vocês acompanharam, de alguns militantes do Hamas que entraram na casa de uma mulher judia para matá-la. E ela resolveu despistá-los. Porque perguntou, o que vocês querem? Nós queremos chá e biscoito. E a mulher judia deu chá e biscoito para os terroristas. E os terroristas, num determinado momento, você nos lembra a nossa mãe. E ela, nesse momento, eu, judia, sou mãe de vocês, árabes. É bem verdade que depois, aqueles terroristas foram mortos, porque não deveriam estar no país do outro praticando mal. Mas aquela mulher judia nos traz a lição de que é possível viver em paz. Não precisamos estar em guerra com ninguém. A guerra, ela se dá externa, porque nós trazemos o conflito interno. Porque ainda hoje, nos dias do Brasil, nós brigamos. Quem é de esquerda, quem é de direita.
E ainda essa semana, Magali, eu vi uma tirinha da Mafalda. Conhecem a Mafalda? Me cansei de quem está na direita, de quem está na esquerda. Eu quero andar para frente. E só se anda para frente quem ama. Só se anda para frente quem perdoa. A resolução dos conflitos do mundo não será com guerra, será com espiritualidade. Por isso, o benfeitor Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, e vocês poderiam perguntar assim, Rafael, Nosso Lar quem escreveu foi André Luiz? Tchan, 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 tchan. Mas o prefácio quem escreveu foi Emmanuel, porque Emmanuel apresenta os colaboradores ao Chico. E na parte final do prefácio, o Emmanuel nos diz, muito mais do que de ciência, muito mais do que qualquer religião ou do próprio espiritismo, nós precisamos de espiritualidade. Nos dias atuais, nós estamos cansados de ideologias, porque adoecemos nos nossos extremismos. Nós precisamos de espiritualidade para viver Jesus nos dias atuais. Se lembrem como eu comecei a nossa fala. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. A guerra é uma treva. Se nós andamos com amor, com o perdão, com a paz, nós não andamos em trevas. Primeira proposta para a vivência da religião na contemporaneidade. Pensar que Jesus nos ensinou, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Que eu, então, quando vejo uma mulher de matriz africana, eu não considere que ela está proscrita, que o credo dela é menor do que o meu, mas que eu a considere uma filha de Deus. Aliás, houve um congresso ecumênico na Bahia, Magali. Fantástico. Foram convidados pastores, padres, oradores espíritas e uma mulher do candomblé. Deram a voz para o padre e o padre falou de Jesus. O padre falou dos milagres, deram a palavra para o pastor, que falou da necessidade de aceitar Jesus, lembrou da epístola aos Romanos, deram a palavra ao orador espírita, que falou da caridade, falou da imortalidade da alma. Todos extrapolaram o tempo, cada um falando mais bonito do que o outro. Passaram para a senhora de matriz africana, ela com sua roupinha branca, aquele chapeuzinho branco, os seus cordões dedicados aos orixás. Olha, os meus companheiros falaram tão belamente, mas o tempo acabou passando. E eu ontem peguei 3 pessoas na rua, e nessa hora eu preciso dar comida para eles. Vocês me perdoem, se eu começar a falar, eles ficam sem comer. Deus é amor, nós precisamos viver em paz. Foi a única coisa que ela falou. E se eu pudesse, numa única fala na manhã de hoje, eu queria repetir a fala de uma mulher de santo, de uma mãe de santo. Deus é amor, nós precisamos viver em paz. Mas voltando àquele conflito do Oriente Médio, aquela não é uma guerra por religião, aquela é uma guerra por território. E como isso, Rafael? Vamos viajar mais um pouco no tempo? Nós sabemos que depois que os hebreus deixam o Egito, 400 anos de escravidão no Egito, eles voltam para a Terra Santa, onde formam ali a sua pátria, Israel. Mas essa pátria que foi dominada por sírios, por babilônios, por macedônios, na época de Jesus era dominada por romanos. Jesus nasce sob o guante do Império Romano, sob o guante de Augusto, depois de Tibério. Quando Jesus desencarna, era Tibério, o imperador de Roma. Sucederam-se outros imperadores cruéis. E no ano de 68 da era cristã, espoca um grande conflito entre judeus e romanos. Os romanos invadem a Terra Santa, a mando de Vespasiano, o imperador romano, e Tito, que era o filho de Vespasiano, e depois se tornou, por sua vez, imperador, houve por bem acabar com tudo em Israel. Lembram-se da profecia de Jesus? Eis que não sobrará pedras sobre pedras. Ela se cumpriu, infelizmente,
porque nós não aceitamos a pedra angular, que era o próprio Cristo. E Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo, não sobrou nada, apenas aquele muro ocidental, que nós chamamos o Muro das Lamentações. Parte dos judeus sobe uma colina chamada Colina de Massada, já ali por 70 da era cristã. E quando os romanos começam a subir os judeus, nós não vamos ceder, mas nós também não podemos nos suicidar, porque a Torá fala que um judeu não pode se suicidar. Olha que interessante, eles tiram a sorte, porque um haveria só de se suicidar, e aquele que se suicidaria mataria todos os outros. Quando os romanos chegam em Massada, não tinha um judeu mais. E aqueles que restaram, Roma expulsou num fenômeno chamado diáspora. Já ouviram falar em diáspora? Os judeus ficam unidos, mas um povo sem pátria. Vão se abrigar na Europa. Na parte oriental, judeus Askenazi ou Askenazi, falam o Yiddish. Os judeus da parte ocidental são os sefarditas ou sefaraditas. Mas há os judeus da América, há os judeus das várias partes do mundo. Vamos passar um século, porque por volta ali de 132, 135, agora já na era de Adriano, o imperador resolve ir numa Israel que já não tinha mais judeus, mas ele não queria deixar nem vestígio de que algum dia aquela tinha sido terra de judeus. Ele resolve então trocar o nome daquele lugar. E para espezinhar os judeus, ele se relembra daqueles que eram os rivais dos judeus. Lembram-se de Golias? Que Davi venceu Golias. Golias um gigante. Davi pequenino. Golias era um filisteu, da tribo da Filistina, ao sul de Israel. E Adriano resolveu chamar aquele lugar de Filistina, em romano, que traduzindo para os dias atuais, nós conhecemos como Palestina. Então, de 132, 135 até hoje, naquele lugar nós temos árabes, muçulmanos, conhecidos como os palestinos. Mas os palestinos nunca foram efetivamente donos daquela terra, porque aquelas terras foram de romanos, foram do Império Turco-Otomano. Agora, no século XX, foram do Império Britânico. Espoca, em 1939, a Segunda Grande Guerra Mundial, quando um homem que nem alemão era, ele é nascido no Tirol, na Áustria, foi rejeitado 2 vezes na Escola de Belas Artes de Munique. Um homem altamente neurótico, não gostava de si, não gostava das pessoas, tinha inúmeros conflitos, chamado Adolf Hitler, que escreveu na prisão, porque ele foi preso, por sedição, por ser alguém que só perturbava, ele escreve um livro chamado Mein Kampf, Minha Luta, onde a sua tese é: enquanto o mundo não houver uma raça pura, o mundo será palco das maiores perversões. Ele sai da prisão. A Alemanha já tinha perdido a Primeira Grande Guerra Mundial. E ele evoca uma tese, o arianismo. O que é o arianismo? O mundo precisa ser habitado por pessoas brancas, religiosas, preferencialmente de natureza ariana. Quem eram os arianos? Os austríacos, os alemãos. Lembram-se de Emmanuel quando escreve A Caminho da Luz? E ele fala de uma raça que vem de Capela para habitar o orbe terreno, os ários, orgulhosos, superiores. Talvez Hitler evocasse essa presunção ária ou ariana. Então, em pleno século XX, ele pensa numa raça eleita, onde não poderia haver judeus, homossexuais, onde não poderia haver polacos, que eram os habitantes da Polônia, onde não poderia haver ciganos. Retomando o espírito de uma Alemanha que havia sido vencida e humilhada pela guerra, ele passa a dizer para os jovens alemães: nós somos superiores e fomos vencidos pela guerra, mas agora nós vamos nos armar.
E para evitar que judeus tomem conta do mundo, nós precisamos matar todos. E assim vem a Segunda Grande Guerra Mundial, com Hitler invadindo territórios e numa caça infrene, principalmente a judeus, que eram os banqueiros, que tinham o monopólio do capital, e ele cria os campos de concentração. Theresienstadt, Auschwitz, Dachau, entre outros, onde judeus eram capturados, colocados em trem e mortos em fornos crematórios. Primeiro passavam pela câmara de gás e depois pelo forno crematório. Nosso Rafael hoje está trágico. Morrem 6 milhões de judeus. Acaba a Segunda Grande Guerra Mundial. A Organização das Nações Unidas delibera: esse povo massacrado pela guerra merece ter um território. Começa um movimento chamado sionismo. Já ouviram falar nesse movimento? Idealizado por Theodor Herzl. Nós temos o direito a uma terra, e uma terra há 2000 anos pertenceu a nós, a terra prometida a Abraão. E em 1947, a Organização das Nações Unidas, sob a presidência de um brasileiro, Oswaldo Aranha. Muitos hoje comem um bife, filé Oswaldo Aranha, e não sabem quem foi Oswaldo Aranha. Foi um diplomata brasileiro que, em 29 de novembro de 1947, dá o voto decisivo para que na terra palestina, onde existiam árabes, fosse criada uma pátria para os judeus. E assim os judeus começaram a ser instalados na Palestina. Foram criando cidades, foram construindo suas terras. Começaram as brigas, gente. Por que começaram a briga? Porque era judeu brigando por uma propriedade e o palestino brigando pela mesma propriedade. Em 14 de maio de 1948, Davi Ben-Gurion, que representava os judeus, resolve: nós vamos proclamar a independência de Israel. Começam as guerras. Como se cria um país onde existiam outras pessoas? Imagine se hoje na minha casa colocam outras pessoas para nós morarmos juntos. A ONU então resolve dividir. Uma parte ficaria com os judeus, a Galileia, a parte dos desertos do sul, a cidade de Tel Aviv. Outra parte ficaria com os palestinos, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Israel concordou, mas os palestinos não concordaram. Começaram as guerras. Guerras da independência, guerra dos 6 dias, guerra do Yom Kippur. As intifadas, já na década de 90 do século passado, quando em 1994, 1995, houve um acordo de paz. Quando Isaac Rabin e Yasser Arafat foram a Camp David, nos Estados Unidos, apertaram as mãos junto com o presidente Bill Clinton, norte-americano, e determinaram: a partir de hoje, nós teremos o Estado de Israel e nós teremos uma autoridade palestina e vamos conviver em paz. Ainda não era um país palestino, era uma autoridade, que haveria de ser independente daí a alguns anos. Não houve consenso. Começaram bombas por parte dos árabes, começou a vingança por parte dos israelenses, e agora, no dia 7 de outubro de 2023, nós ainda convivemos com essas guerras fratricidas, demonstrando que nós, uma humanidade, um mundo que nós já chamamos de período de transição, um mundo que caminha de provas e expiações para um mundo regenerado, nós ainda não aprendemos a viver em paz. Eu fiz uma digressão histórica para chegar numa conclusão. Quem tem razão? Dá para dizer, gente? Se nós pensarmos pelo lado judeu, eu tenho grandes amigos judeus. Eu orei no muro ocidental. A terra há 2000 anos era deles. Se nós pensarmos pelo lado palestino, bom,
mas do século II até o século XX eles estavam lá. A solução é a paz. A solução é manter a harmonia entre dois estados. E nós, os cristãos dos dias atuais, espíritas, que legamos o bom senso de Kardec, que legamos essa cultura da convivência pacífica, que legamos esse aprendizado da letra de Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Que legamos os experimentos de Martin Luther King, de Mahatma Gandhi, de Nelson Mandela, de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Pereira Franco. Nós não precisamos ter um lado, porque ambos são nossos irmãos. O nosso lado é a paz. Quando olharmos então para o conflito na televisão, o que nós podemos fazer? Vibrar pela paz, orar pela paz. Nós não precisamos estar do lado judeu nem do lado palestino. Vejo tantos corações, mas desse lado é que está certo, do outro lado é que está certo. Imaginem um pai mediando um conflito entre dois filhos. Ele ama os dois. Ele quer que ambos se aproximem. Então, que nós oremos pela paz. Relembrando Francisco de Assis, que teve a ocasião de acompanhar uma cruzada. E enquanto os cristãos queriam matar os muçulmanos, ele vai para conversar com o sultão muçulmano, Al-Malek Al-Kamel. E enquanto os guardas do sultão queriam matar Francisco, o sultão, eu tive um sonho com esse homem. Esse homem é cristão, mas ele vem pela paz. E narram os historiadores que em 1219, Francisco, em plena Quinta Cruzada, fala de paz com o sultão. É possível viver em paz. É possível pensar em Jesus nos dias atuais. É possível pensar naquele homem incomum, que não tinha uma terra prometida, que não tinha uma terra que foi deixada pelos seus antecedentes, que escolheu nascer numa estrebaria, quando estavam fazendo o recenseamento dos homens judeus. Ele não encontrou uma casa que pudesse albergar a seu pai e a sua mãe. Ele nasceu no curral, gente, falando nos dias atuais. Nasceu num lugar improvisado onde os bois comem, porque ali foram colocadas palhas, e ele nasceu para que o mundo tivesse paz. Ele mediou conflitos, porque ele falava com os homens do templo, mas também falava com os pescadores. Ele falou com Jairo, da sinagoga, indo até a sua casa, quando todos pensavam que a filha estava morta. E ele, Talita, menina, levanta. Ele falou com a prostituta, que segundo o Evangelho de Lucas, estava dominado por 7 demônios. Mulher, nunca viste a primavera fazer nascer a flor sobre ruínas? A beleza sob as ruínas da nossa alma. E Tomás de Aquino, no século XIII, diz que Miriam de Migdol, Maria de Magdala, a prostituta, foi a apóstola de Jesus. Foi Jesus que, quando esteve com o governador da Judéia, Pôncio Pilatos, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei dos judeus. Ele não responde com palavras que poderiam incitar o ódio ou a divisão. Tu dizes: eu vim para dar testemunho da verdade. E o que é a verdade? E naquele momento, Jesus silencia. Não tinha como discutir com um homem que tinha verdades transitórias, verdades nos lábios. Todo o poder que você tem, Pôncio, foi te dado por Deus. E se não fosse por ele, tu nada poderias fazer. Foi aquele mesmo homem crucificado no meio de 2 ladrões, Dimas e Giestas, e que pediu: Pai, perdoa-os. Perdoa Anás, perdoa Caifás. Eles não sabem o que fazem. O que eu tenho para dizer para vocês: nós somos cristãos. E Jesus ama os árabes. Foi Jesus que mandou o profeta Mohammed no século VII.
Foi Jesus que mandou Abraão. Basta que nós possamos ler as anotações de A Caminho da Luz. Foi Jesus que mandou Jacó, Rubens, Simeão, Judá. Foi Jesus que mandou Davi. É Jesus que prossegue nos dias atuais, conduzindo o barco das nossas existências e nos dizendo: eu vim ao mundo para que tenham paz. Eis que vos deixo a minha paz. Não a paz que o mundo ainda em guerra pode vos dar, mas a paz que somente eu vou lá posso dar. Eu sou o pão da vida, aquele que me segue não terá fome. Aquele que vem a mim não terá sede. Eu convido cada um de vocês a pensar nesse homem incomum, como se ele estivesse transitando por aqui agora, e caminhando com sua mãe, Maria, estivesse sobrepairando aquelas terras, e deixando por lá mensageiros do alto. Quem sabe Isabel de Aragão, a Rainha Santa, quem sabe homens notáveis, chamando árabes, chamando judeus à reconciliação. Que nós prossigamos aqui do Brasil fazendo a nossa parte, não endossando a guerra, não endossando a divisão, mas orando. Orando porque nós temos uma casa que há 52 anos nos fala de paz. Orando porque nós temos uma casa que há 52 anos nos fala de concórdia. 72 anos. Eu me empolgo. Orando porque há 72 anos vem nos chamando a uma vida nova. E essa vida nova só é possível com Jesus. Oremos nesse minuto final, relembrando Jesus. Louvado seja Senhor Jesus. Na glória imortal do lar celeste, pelos bens que tu nos destes, no Evangelho da nossa redenção. Na tarefa renovada que o teu olhar nos consente, de espíritos reverentes nós rogamos pelo teu amor. Pobres cegos, que desde milênios estamos fugindo à luz que nos elevas, hoje, Senhor, a nossa oração rompe as trevas, escuta-nos e, se possível, vem. Vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida. Vem sustentar nossa vida, nossa lida, na fonte inesgotável do eterno bem. Dá-nos, Senhor, tua bênção, bênção que nos conforta, bênção que nos levanta, para que a tua doutrina santa, esse imbatível espiritismo, vibre pura e cresça dentro de nós. Faze, Senhor, com que nós todos, nesta caminhada incessante, a cada dia, a todo instante, possamos ouvir tua voz. Mestre excelente, estro de toda a verdade, ensina-nos a guardar-te com unção, com devoção, na intimidade sincera, ainda que singela, do próprio coração. Muito obrigado, Senhor da vida, muita paz, um grande abraço e que Deus esteja conosco, meus queridos irmãos. Um beijo grande e até uma próxima. Vamos agradecer ao nosso querido Rafael. Esqueci. Não tenho a altura do Rafael, né? Então vamos agradecer ao nosso querido Rafael. Eu falo para ele que ele sempre me emociona. Não tem como não nos emocionarmos, né, com a sua fala tão impregnada de sentimento, não só de conhecimento, mas de sentimento, de emoção. Então, vamos agradecer a todos, lembrando, vamos para o momento do passe, lembrando a importância. Bem, Rafael, nossos agradecimentos. Como eu falei, a casa é sua, só não pode trocar de lugar, tá? A casa, tá? Mas a casa é sempre sua. E vamos lembrar os companheiros que hoje teremos às 16 horas seminário do André Trigueiro.
ele estará conosco, tá? E depois teremos uma fala, depois perguntas, já, né? Ele vai abrir para perguntas, né, que as pessoas vão fazer. É um seminário e depois ele vai autografar vários livros. Ele costuma disponibilizar a venda dos livros para as obras sociais da nossa casa, em geral. Acredito que hoje não seja diferente, enfim. Então, vamos prestigiar, né, nossos 72 anos de fundação que fizemos no dia 3 de outubro. Então, agora, mantendo a nossa mente em sintonia, pedimos aos passistas, por favor, que se posicionem, pedindo aos amigos daqui que permaneçam sintonizados com os benfeitores, com esse clima de paz que precisamos perceber e sentir, mantendo dentro de nós, aqueles que nos ouvem também, e elevando na nossa mente a figura excelsa do Mestre. Rogaremos a Ele: Senhor Jesus, Mestre amado, querido amigo de nossas vidas, nosso modelo e guia, aqui estamos, Senhor, mais esta vez, rogando que do Teu amor jorre sobre toda a terra as Tuas bênçãos de paz para toda a humanidade, encarnada ou desencarnada. Que essas energias possam ser trabalhadas pelos bons espíritos, pelos amigos espirituais, junto aos fluidos da natureza, dos oceanos, dos mares, dos rios, das cachoeiras, igualmente das matas, dos campos, das florestas, dos vegetais, dos animais, dos minerais, de forma que essas energias adquiram características de saúde, de harmonia, de tranquilidade, fluidos harmonizantes, revigorantes, tranquilizantes, de forma que cada um de nós possa receber aquilo de que necessita, que possamos absorver esses fluidos através dos centros de forças do nosso corpo espiritual, nos encharcando dessas emanações fluídicas e refletindo-as a cada partícula do nosso corpo físico, no nosso entorno, nos ambientes nos quais estejamos agora, nas nossas águas. E que essa energia de paz possa envolver todo o nosso querido planeta, essa escola de almas que a Tua misericórdia nos oferece, onde também trabalhamos a nossa evolução. E agradecido, Jesus, por tudo e por tanto, nós ainda queremos Te rogar as Tuas bênçãos amorosas, e para que fiques conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que possamos ir para as nossas casas e retornarmos às 16 horas, antes das 16, de preferência, para estarmos juntos no seminário com o nosso André Trigueiro. Vão com Deus.